Amigos e amigas, estamos de volta, Caminhos da Diversidade. Nesse quadro, eu quero falar um pouquinho sobre educação inclusiva e escolas especiais. Nós falamos em programas anteriores sobre a legislação, estava falando sobre a legislação brasileira de inclusão, e fiquei de voltar nela, porque é muito importante esmiuçarmos bastante o artigo 1º, 2º e 3º, mas é importante eu falar sobre isso hoje por causa do entrevistado que nós teremos, porque vai dar continuidade a essa temática. E eu quero falar sobre o CONAI e o que aconteceu. CONAI, Conselho Nacional de Educação. Aconteceu no Brasil toda uma movimentação. Começou nos municípios, aberta a qualquer pessoa da população. Foi feito encontro onde se discutiu o que a população queria para a educação, com representatividade de vários grupos sociais, de pais, de alunos, professores, políticos, era aberta a todos. Uma vez encerrada essa roda de conversas, foi feito um relatório, um documento. E foi eleito delegados, foram eleitos. Esses delegados foram para encontros regionais. Cada região mandou o resultado de seus municípios, foram feitos debates, um novo documento foi elaborado, novos delegados foram eleitos para um encontro estadual. Após esse encontro estadual, onde novamente tudo foi debatido e condensado em um único documento, salvo engano meu, houve um encontro das regiões do país para posteriormente ter um encontro nacional. E sair um documento único, que era a vontade do povo brasileiro para a educação. As metas, aquilo que o brasileiro ansiava, aquilo que o brasileiro gostaria de ver. Só que esse documento, ele é levado para o parlamento. E lá coloca-se um relator. E, neste último encontro que teve, este documento teve retirado o capítulo inteiro de educação especial. E a desculpa do relator é que aquilo ia contra as metas propostas e políticas do governo. Naquele capítulo falava de escolas especiais, clínicas, escolas ou escolas clínicas. Tem gente que não gosta do termo clínica, escola, que coloca condição médica antes da educação. Esse capítulo inteiro foi retirado. Para posteriormente, o governo está retirando as verbas, tá, do que tinha de público de chamada escola especial e as verbas também que ele destinava a instituições que tinha a chamada educação especial, dizendo que a educação tinha que ser inclusiva, que essas verbas seriam alocadas para as escolas públicas para promover a inclusão. Só que essa inclusão prevista, ela é uma fusão, tá, do que diz a Convenção da ONU, o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, e o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa inclusão, ela vê desde a adaptação da estrutura física arquitetônica das escolas até a adaptação curricular, conteúdo didático-pedagógico, equipe multidisciplinar, como está previsto na LDB, tá? Com apoio externo, se for necessário, o que seria fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, a especialidade que fosse necessária. Coisa que não ocorreu. E a inclusão, hoje, dentro das escolas, na verdade, não inclui. Porque aceitar matrícula não é incluir. Colocar dentro da sala de aula não é incluir. Aliás, colocar dentro da sala de aula, muitas vezes, um estudante que tem uma deficiência cognitiva, que tem problemas de abstração, a educação é abstração.
Se você colocar uma pessoa hiperativa, que tem dificuldade de abstração, durante 4 horas seguidas dentro da sala de aula, sentado, e exigir que ele fique quieto e calado, muitas vezes um autista, uma paralisia cerebral, é uma tortura. Ele vai ficar inquieto, ele vai se prejudicar, vai ficar nervoso, corre o risco de entrar em crise. Aí vão dizer que a criança é mal educada, que a criança é aquilo, que a criança é aquilo outro. E ainda vai atrapalhar o resto da turma. E hoje, com o nosso entrevistado, nós vamos discutir isso. Porque o nosso entrevistado, inclusive, que tem uma dissertação a nível de mestrado em educação inclusiva, ele é a favor de um modelo híbrido, de um modelo misto, na verdade. E ele vai falar a este respeito. Eu já sou favorável à continuidade da escola especial para determinados casos. Porque a lei não proíbe. Dizem, a lei proibiu a escola especial. Não. Quando a lei diz preferivelmente na rede regular de ensino, ela está admitindo a existência de outra forma. E nós temos que estar atentos a esses detalhes, da forma que a coisa acontece politicamente, os interesses que envolvem e os direitos de nossos filhos. De ter inclusão verdadeira, de ter cidadania verdadeira, de ter educação de qualidade verdadeira, que hoje não está ocorrendo. Na maior parte dos municípios, na maior parte das escolas, a criança simplesmente é jogada lá dentro, digamos, às feras. Porque nem a adaptação arquitetônica está sendo feita de forma correta. Isso sem contar o uso absurdo e abusivo de cheiros, de ruídos externos e outras coisas mais, que nós voltaremos a esse assunto na entrevista e em outro programa. Nós vamos parar para um pequeno comercial e voltamos em seguida. Nos aguardem.